Graça e paz da parte do nosso Deus para vocês, amém? Como eu estou feliz de estar aqui, pastora Álbia. Muito obrigado pela honra, pela confiabilidade. Nós nos conhecemos, na verdade, eu e a pastora, na terceira conferência profética de intercessão que nós fazemos aqui na cidade de Fortaleza. Nós vamos para a quinta conferência. E aí nós trazemos um tempo de muita visitação de Deus para essa cidade. E eu conheci ela e ela ficou impactada com o mover da intercessão profética. E aí, há 2 anos atrás, ela compartilhou a vontade de estar fazendo isso acontecer por aqui, aumentando a unção de vocês, que vocês já são muito proféticos, amém? Mas eu estou muito feliz, graça e paz para todos vocês. Vocês são preciosas, não é? São princesas do Senhor. Eu fico muito feliz de falar para mulheres. Eu fico muito feliz. É muito bom falar para as mulheres acerca do amado Jesus. Porque as mulheres são apaixonantes e apaixonadas. Não é? As mulheres têm um coração entregue, exagerado para o Rei Jesus. Então é bom falar. E o outro aspecto de ser bom falar para as mulheres é porque eu posso falar da minha vida. É tão bom, porque eu sou mulher. E a minha vida toda é pautada com Deus em cima das minhas experiências. E eu pretendo que isso aconteça agora à noite, amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé e vamos orar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia num livro pequenininho da Bíblia, que é o livro Esther, livro da rainha Esther. Eu sei que ele é pequenininho, muita gente até passa despercebido, não é, desse livro, mas ele vai alavancar a tua vida de intercessão nessa noite, amém? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Acho que nós temos o texto aí, não é? Esther, o capítulo 4. Eu acho que dá para passar aí no telão, a gente tem esse texto aí reservado. Pode colocar? Amém? Já está aí? Já? Glória a Deus. Não passa aqui para mim, não? Aqui. Ok. Então, o texto diz assim: porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que não foste nomeada rainha da Pérsia? Então Esther mandou a seguinte resposta a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem na capital, Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem esse tempo nas nossas vidas e na sua vida que veio nesse culto de mulheres tão precioso. Veja bem, em cima dessa revelação acerca da vida da rainha Esther, eu escrevi esse livro. O nome dele é O Favor do Rei na Intercessão. Favor do Rei na intercessão. Eu trago muita experiência, tem alguns testemunhos pessoais, que alguns eu vou colocar aqui na medida que nós vamos avançando na palestra, mas eu gostaria que são poucos. Eu estou entregando para a editora semana que vem a 2ª edição desse livro, porque na 2ª edição eu trago novidades do que é a intercessão profética, mas eu tenho ainda 12 exemplares desse livro ali, você depois pode prestigiar ali fora. Tá? São os últimos 12 exemplares de uma tiragem de 1.000 livros. Nós vamos para 4.000 livros a partir da semana que vem desse livro. E esse livro impactou a vida de muita gente, eu fico muito feliz. Por isso que eu me alegro de falar para mulheres, porque eu posso falar da minha vida. E eu sei que a minha vida, a minha história vai alcançar a tua vida e a tua história. E Deus vai fazer um grande rebuliço na tua vida. Veja bem, a rainha Esther, todos sabem, ou pelo menos quase todos conhecem a história da rainha Esther, e ela foi eleita rainha em Suzã, na Pérsia,
um império babilônico, onde o povo judeu estava exilado. O povo de Deus era um povo exilado na Babilônia, na época da rainha Esté. E esse povo não tinha mais identidade, não tinha mais moral, não tinha mais nome. Era um povo envergonhado, morando no submundo da grande Babilônia, no Império Persa. E ali existiam famílias judaicas escondidas e envergonhadas porque eles estavam exilados. E o povo de Israel, nós sabemos muito bem que a nossa vida com Deus é muito parecida com a vida do povo de Israel com Deus, não é? Obedece, fica tudo bem. Desobedece, começa a desmoronar tudo, não é? E o povo de Israel desobedeceu e ficou exilado ali, no Império Babilônico. Ali estava um rei chamado Assuero, não é? Artaxerxes, na raiz do hebraico, o original nome dele. E ele ali tinha uma rainha, que não tinha mais rainha, porque a rainha que ele tinha desobedecido, tinha sido uma rainha rebelde, e ele ficou sem uma mulher, sem uma rainha para ocupar o trono. E aí ele lança um concurso, vamos pensar assim, para que uma das mulheres da terra fosse escolhida para ser rainha. E aí existia uma moça chamada Esté. Tá? O nome dela, na verdade, judaico, era Radassa. Gente, é muito lindo essas referências. Esté, na raiz do hebraico, no original, ela se chamava Radassa. Radassa significa suave e forte. E Esté tem a tradução também para o nome babilônico que ela ocupava, o significado de Esté, que era o nome babilônico, é estrela. Veja bem, hoje Jesus está chamando você para ser, inicialmente, uma estrela para brilhar no palco da sua família. Porque a nossa casa é o principal lugar de treinamento do Senhor para nós. Todo ministério na vida de uma mulher nasce na família. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, a sua colega, olha, o nosso ministério nasce na família. Amém? Olha para ela e diga, e o rei está procurando novas estrelas. Diga, para brilhar no palco de suas famílias, na intercessão profética. Amém? Gente, ali estava a rainha Esté, tá? Se submetendo a todos aqueles testes de beleza, de perfume e de especiarias, tomou vários banhos e se embelezou, como todas vocês fizeram isso para chegar aqui hoje no Palácio do Rei. Amém? Então, nós todas nos embelezamos para chegar e nos apresentar para o nosso rei, pois foi assim com a rainha Esté. E ela venceu o concurso porque era propósito de Deus. Ela tinha um tio, que era um mentor espiritual, primo, na verdade, era um primo tio. E ele era um mentor na vida dela, era um pastor, um discipulador. E ele disse, vai para esse concurso, porque você vai ser eleita rainha. Ele já era um intercessor profético. Diga, toda intercessão profética vê lá na frente. Ele sabia que se a sua sobrinha judia se tornasse rainha do império, o povo judeu ia ter alguma chance. Ela passa no concurso, vamos pensar assim, e aí ela se introduz no palácio e se torna rainha do império persa. Mas ela era judia, a sua identidade era escondida, porque os judeus eram um povo exilado, sem nome, sem nenhum tipo de respeito. E Deus a fez rainha, amém? Deus tirou Esté da favela e colocou no palácio. Eu quero dizer que Deus faz isso. Ele nos tira de lugares que nós nem imaginamos que um dia podemos sair. E nos coloca nos palácios, como nos colocou hoje aqui nesse lugar. Esse lugar é o Palácio do Rei. E você é alguém que Deus chamou para brilhar como estrela no palco da sua família, no palco do seu ministério, no palco da sua igreja. E hoje você vai sair daqui com uma unção profética maior sobre a sua cabeça. Eu profetizo isso em nome de Jesus.
Que nunca mais o óleo da intercessão na sua cabeça será o mesmo. Hoje o Senhor vai mandar um reforço de óleo de intercessão, um óleo profético sobre a cabeça de cada mulher que aqui está. Aleluia. Pois é, e a rainha estava lá, numa boa, na zona de conforto, eu costumo dizer. Porque você sabe, gente, a gente caminha assim com Deus. Quando as coisas estão muito difíceis, a gente vai para os pés do Senhor, a gente clama o Senhor, e a gente busca Ele, a gente se desespera, e a gente topa tudo por Ele. Depois que Ele manda a bênção e a promessa, a gente começa a ficar um pouco, né, na zona de conforto. E Esté estava lá, na zona de conforto dela, rainha do império, né, servida lá por suas servas, vivendo o melhor da vida dela, comendo o melhor da terra, porque Deus faz isso, amém? Porque no palácio do rei a gente tem essa segurança, amém? Diga, eu estou no palácio do rei. Diga, o rei Jesus me dá essa segurança. Aí escuta bem, ela escuta um recado do seu discipulador. Olha, existe um decreto aí do rei para exterminar o teu povo, a tua família. E houve um decreto então, que um inimigo, obviamente, do povo de Deus descobre nos anais dos escritos do reino um decreto para exterminar o povo judeu, que é muito perseguido e sempre foi, né, a vida toda. E aí, ele manda um recado para ela, esse texto que eu li para vocês no início. Olha, o teu povo vai ser morto. A família do teu pai vai ser morta. Teu povo, o povo judeu, tem um decreto para que o povo fosse exterminado. Mas você está aí no palácio. Tem alguma coisa a ver com a gente? Tem alguém aqui no palácio do rei? Tem alguém aqui no palácio do rei? E aí? Você vai ouvir o Espírito Santo dizer para você, pois é, você está no palácio. O que é que você vai fazer? Você está no palácio. Sua família precisa de salvação. Você está no palácio. Sua casa precisa ser salva. Você está no palácio. Sua família precisa de resgate. E aí a rainha Esté titubia em dois pensamentos. Por quê? Naquela época, para alguém entrar diante do rei, falar com o rei, precisava ter autorização antes. O rei precisava chamar para falar com ele. Ninguém podia entrar para falar com o rei. Ah, eu quero falar com o rei porque eu vou matar o povo judeu. Ó, seu rei. Não podia. Se alguém ousasse entrar no jardim do rei e falar com ele, sem que ele chamasse, esse alguém tinha que ser morto. Tá? Era caso de morte, ninguém podia. E aí o discipulador, né, trazendo para a nossa realidade, o discipulador da rainha Esté diz assim, ó, vem aqui, quero te dizer que a família, a tua família, o nosso povo, o nosso sangue, está correndo risco de vida. Tem um decreto aí que vai ser exterminado o povo judeu. Mas você está aí dentro do palácio. E quem sabe, se não foi para esse propósito, que tu se tornaste rainha. Você pode dizer amém? Quem sabe não foi para esse propósito que Deus te fez uma serva de Deus? Será que não foi para o propósito de ser servo, de servir ao reino, de sair em resgate das pessoas que estão indo para as trevas, de servir ao reino de Deus, que Deus te fez uma estrela brilhando no palácio dele? E aí a rainha Esté fica em dúvida, porque ela ia ter que correr riscos. Aí você pode dizer comigo assim, o ministério que Deus nos confia, a minha família, muitas vezes, vai precisar que eu pague um preço por ela. Muitas vezes, diga, muitas vezes, eu precisarei até correr riscos para fazer a vontade do Pai. Diga, mas eu quero. Mas eu digo sim. Eu digo sim. Quantos dizem sim? Dê uma salva de palmas calorosa para o Senhor. Oh glória, mas você diz mesmo.
Porque eu vinha conversando com a pastora Karine, como é bom falar para mulheres, porque as mulheres são ousadas, as mulheres se entregam, as mulheres vão mesmo com tudo, gente. Olha o que foi que a rainha Esté fez. Ela ia correr risco de vida. Ela até botou um passo para trás. Ela disse não. Depois o primo, tio dela, diz, olha, pensa se não foi para o propósito de você glorificar o rei, que você foi eleita rainha. E eu até confronto cada um de nós essa noite. Será que você não é uma esposa exatamente para fazer a vontade do Pai? Será que você de repente não é uma filha e é exatamente para fazer a vontade do Pai? Ou talvez uma empresária, ou talvez uma executiva, ou talvez uma professora, eu não sei, mas é para este fim que Deus te colocou, para governar no reino dele. Pode dizer amém? E aí a rainha Esté pensou 2 vezes e calculou o seguinte: a gente só agrada a Deus se for corajosa. Deus pede coragem da gente. A gente tem que ter coragem. E ela disse, então, eis-me aqui. E foi, enfrentou os riscos que precisava enfrentar, inclusive o de perder a própria vida, para falar com o rei, não é? E a gente vê isso. Ele diz, para conjectura como esta foi que foste eleita rainha. Então, nós precisamos de coragem. E ela diz, irei ter com o rei. Se perecer, pereci. Que coragem, hein, gente? Amém? Que coragem. Se eu tiver que perder a vida, eu vou perder, mas eu vou obedecer a Jesus. Se eu tiver que perder coisas, eu vou perder, mas eu vou fazer a vontade de Jesus. Você pode dizer amém? Que coragem. E o Senhor chama mulheres corajosas para atuar na intercessão profética. Amém? Na verdade, Esté teve uma coragem muito antes dessa, porque ela era judia, e ela ali entrou naquela seleção das moças do Império Persa, como se fosse de uma delas, e ela já estava ali ocultando a sua identidade, e corajosamente ela se tornou rainha. E eu quero dizer para você que na intercessão profética, o rei nos confia o ministério da reconciliação, amém? Quando Esté diz sim, aí ela começa o ministério grande de Jesus na vida de qualquer pessoa que tem Jesus, que tem um chamado. É o da reconciliação. A palavra do Senhor nos diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos ortogou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Diga, eu sou uma reconciliadora, na minha família, na minha igreja, na minha cidade. Queridos, como o ministério da reconciliação Jesus confiou a nós. O texto de Coríntios diz que ele nos confiou sermos reconciliadoras, e o chamado da intercessão converge para a reconciliação. Todo intercessor é um reconciliador. Amém? Logo, a hostilidade, a discussão, a contenda, a discórdia, não convém à intercessora profética. Não faz parte. Porque a intercessão profética tem a sua essência na reconciliação. O que é a intercessão? Interceder é se colocar, sentir a dor do outro, sentir compaixão pelo outro, sentir o que o outro sente para levar a Deus. Isso é a intercessão. Por isso Esté foi chamada para ficar entre o povo dela e o rei. Para nós é o rei Jesus, amém? Para Esté era o rei Assuero, mas para nós é o rei Jesus, amém? E o Senhor chamou ela para ficar, interceder, para que aquele povo não fosse exterminado, não fosse morto, não fosse destruído. E que tremendo, gente, esse chamado. Você é uma intercessora profética do Senhor. Amém? E na intercessão, não a profética, a intercessão. Eu falo já da intercessão profética no final. Mas na intercessão, nós sentimos a dor do outro, nós temos empatia pela dor, o sofrimento e a questão alheia, para poder levar para Deus.
Então, interceder é sentir, é ficar entre dois partidos e levar para Deus a dor do partido que está clamando solução. Isso é intercessão. Nós precisamos amar, nós precisamos ter compaixão, amém? Precisamos ser pessoas cheias de misericórdia, nós precisamos ser mulheres cheias de compaixão. Isso nos faz intercessão. Quando eu comecei a escrever esse livro, em 2010, eu tive uma visão de Deus. E eu não tenho muitos sonhos. Deus fala muito comigo, visões noturnas. Estou dormindo e eu tenho uma visão. E eu tive uma visão. Eu me via pegando um perfume do meu guarda-roupa. E esse perfume eu amava muito. É um perfume muito gostoso. E caro. E eu pegava esse perfume e eu quebrava nos pés de uma pessoa. E eu acordei, tive só essa visão, e eu sempre tenho visões noturnas. E aí eu fiquei com Deus, escrevendo e orando, e eu entendi o que Deus estava querendo dizer para mim. Perfume é o que você tem de mais caro, é algo valioso. Perfumes são os valores do teu coração, são os valores da tua vida. Perfume é o que te custa caro. E a pessoa que o perfume caía nos pés era o meu marido. E nesse livro eu conto vários testemunhos. Porque quando eu comecei a mover-me na intercessão, há 10 anos atrás, o Senhor me visitou e disse assim: todo intercessor nasce na família. É impossível você fluir na intercessão se você não for aprovada dentro da sua casa. E aí eu fui lá, tecer com o Espírito Santo na palavra de Deus, as coisas, os aspectos, os princípios, os valores que eu precisava que Deus trabalhasse em mim acerca do sacerdócio do meu marido. Respeitar o sacerdócio, respeitar a pessoa dele, amar, servir, compreender esse princípio e viver esse princípio é fundamental para você ter autoridade espiritual. Nós não temos autoridade espiritual, mulheres, se nós não vivermos princípios, não é? Nem preciso ensinar isso aqui, mas é só para ilustrar. O princípio do sacerdócio do marido, o princípio do amor e cuidado com os filhos, o princípio da obediência à palavra de Deus, o princípio da compaixão, sermos piedosas e cheias de compaixão. Intercessão é algo muito forte. Intercessão não é aquela sala lá atrás na igreja que 5 pessoas de vez em quando vai lá orar. Intercessão é para toda igreja. Intercessão é um chamado para o corpo. Porque quando Jesus subiu ao céu, diz a palavra de Deus, quando ele cumpriu a sua missão, que ele subiu aos céus, a palavra diz assim: e ele escolheu. O que ele escolheu? Quando Jesus voltou e cumpriu a missão, ele fez o quê? O texto da Bíblia diz assim: e ele sentou à direita do Pai e por nós. Gente, se Jesus escolheu ser intercessor, amém. O ministério que ele escolheu foi ser intercessor. Intercessão é para toda igreja. Eu tenho falado muito isso nos púlpitos. Amar, como eu fui tratada com Deus. Eu escrevi sobre a escola da humilhação aqui nesse livro. Deus me matriculou, pastoras. Deus me matriculou na escola da humilhação. Você só tem respaldo para falar, para ser intercessora, se você verdadeiramente entender que precisa morrer para os seus próprios desejos, suas vontades. Você precisa morrer. Aí o Senhor me dizia assim: só ressuscita quem morre. Não tem ressurreição para quem está vivo. A ressurreição é para quem morre. Eu fui viver de novo, já com mais de 15 anos de crente, viver de novo os princípios, passar a limpo os princípios do casamento, os princípios de ser mãe, os princípios de ser filha. Até de ser filha, Deus chegou para mim e disse assim: como vai seu pai e sua mãe? Eu disse: está muito bem, Senhor. Nas minhas orações com ele.
Ele disse: você tem ouvido a história deles? O velhinho fala muito. Eu sento na casa da mamãe, o papai começa de 1930 até 2017, gente, é muito tempo. E o Senhor me disse: honre seu pai e sua mãe. Tire tempo para conversar com ele lá naquela cadeirinha e ouvir as histórias. O relógio da sua vida ativa, não é? Cheio de compromissos rodando, e você lá, ouvindo seu pai e sua mamãe. Honra é paga. Abençoe seu pai e sua mãe. Nem que eles não precisem, você dê dinheiro a eles, dê presente. Paga. Honrar na raiz do hebraico, gente, é pagar. Precisamos pagar. Pagar tempo, pagar amor. Honrar, retribuir. Na escola da humilhação, que toda intercessora profética se matricula, amém? Ela nos trata do caráter. Sabe por quê? Porque orar é falar com Deus. Orar é conversar com Ele. E Ele nos chamou para sermos santas, como Ele é santo. Você diz amém? Esté topou isso. Passou 3 dias em jejum e se colocou para correr até riscos e conseguir salvar a sua família. E é interessante como nós vemos que todo intercessor é um reconciliador de corações, né? Esté vivia no seu conforto, mas ela precisou abrir mão, ela precisou rever princípios da sua família, ela precisou amar a sua família mais do que a ela mesma. Gente, às vezes é tão cansativo, não é? O nosso trabalho como esposa, a casa, as atividades domésticas, tão repetitivas às vezes. A gente diz: por que a gente tem que fazer tudo isso de novo? O Senhor nos chamou para isso. Eu vinha conversando com a pastora Karine, disse: olha, mulher que serve a Deus é muito valente. Porque a mulher que serve a Deus, ela primeiro tem que ser a esposa da Bíblia, a mãe da Bíblia. Aí depois ela é a pastora da igreja. Não é assim? Às vezes eu saio para pregar, como o dia de hoje, chego em casa às vezes 10 horas. Aí está lá o meu rei, sentado, assistindo a televisão. 10, 11 horas da noite. Aí eu passo: oi amor, dou um beijo, tudo bem? Já comeu, já jantou? Ele. Só para ter o prazer de eu fazer a bandeja e levar para a mão dele. 11 horas da noite. Quantas vezes, pastora Alba, eu falei com Deus sobre isso? Se Deus é tão fácil os homens servirem a ti, eles fazem a tua obra, chegam em casa, se senta, se deita e são servidos. A gente não, a gente faz a tua obra, chega em casa e vai servir. Uhul! Aleluia! A unção é muito linda, gente, sobre as mulheres. É muito linda. Amém? Deus te chamou para brilhar como estrela mesmo. Gente, quando você brilha para o seu marido, você brilha para o mundo. Quando você brilha para os seus filhos, você brilha para o mundo. Quando você brilha para os seus pais, para a sua família, você brilha para o mundo. Porque é necessário que a gente viva base, tenha legalidade. Os demônios olham para uma pessoa, para uma mulher que não deixa brecha e diz: nem perto dessa eu chego. Amém? O Senhor está nos chamando para sermos mulheres proféticas, cheias de renúncia de si mesmo, completamente submissas aos princípios da palavra sobre essa mulher, segundo o coração de Deus. Mulheres corajosas, dispostas a negar a si mesmo ou até perder algumas coisas, mas obedecer a palavra. E se prepare, a gente perde. Quando você está nessa rota, você perde. Para obedecer aos princípios de Deus, você sai perdendo amigos, aliados, privilégios, mas você não vai abrir mão do princípio bíblico, por nada. Você pode dizer amém?
por nada. Sabe por quê? Porque o princípio bíblico te fortalece, o princípio bíblico te deixa firme. Eu sempre escuto algo muito interessante do Espírito de Deus. Se você quebrar um princípio bíblico, o princípio te quebra, Roseni. É verdade, amadas. Quando quebramos um princípio, o princípio nos quebra. E a gente não quer quebrar princípios, amém? Esther não quebrou o princípio. Ela foi corajosa, mas ela não abriu mão de lutar pela sua família, de ser uma mulher profética na intercessão pela sua casa e pelo seu povo. E ali, com o espírito cheio de renúncia, ela se colocou na brecha, se tornou uma reconciliadora. Amém? Uma reconciliadora. É interessante que esse protagonismo da pessoa de Deus em reconciliar o homem consigo mesmo foi estendido a nós lá no texto de João 4,19, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Você ama seu marido porque Deus chamou primeiro. Você ama seu filho porque Deus chamou primeiro. Você ama seu vizinho porque Deus chamou primeiro. Você ama os irmãos porque Deus chamou primeiro. Porque você é fruto desse amor. Aleluia. Porque você é feita de amor. Porque você é cheia de amor. Porque você é uma estrela no palácio que Ele te desafia a brilhar para influenciar essa geração de novas mulheres, jovens que estão olhando para a gente. A ser alguém que faz a diferença na intercessão. Princípios que caracterizam a intercessão: arrependimento. No meu livro eu coloco muito sobre os arrependimentos. E é interessante nós entendermos o que está em Mateus 3:2 sobre arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Gente, arrependimento é a porta do reino. Amém? Nada antes de arrependimento. Tudo depois do arrependimento. Tudo bem? Amém? E ali, em arrependimento, nós devemos colocar o nosso coração. Como eu fiz listas imensas de pecados meus. Faça listas de pecados. E vai para a presença do Senhor. Senhor, me arrependo por isso, me arrependo por isso, me arrependo por isso, me arrependo por isso. Não é? E essas listas às vezes se renovam tanto, né, gente? Parece que a edição vai se renovando nas nossas vidas. Senhor, me arrependo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. É muito profundo o arrependimento. Arrependei-vos, porque tudo começa no arrependimento. E a intercessão inicia-se com arrependimento. Eu me arrependo pelos meus pecados do meu marido, dos meus filhos. Jó foi um exemplo disso. Jó ofertava para que, se os filhos dele tivessem por acaso pecado, o Senhor já teria recebido as ofertas de Jó. Que intercessor profético foi Jó. Gente, nós precisamos estar nesse lugar de intercessoras pela nossa casa, gerar uma lista de arrependimento. Nós vemos Daniel 9, Esdras 9, são 3 9, Daniel 9, Esdras 9, Neemias 9, são esses capítulos 9, todos revelam arrependimento desses intercessores. E eles fizeram lista e diziam: Deus, nós estamos chegando até a Ti, fiados na Tua misericórdia, não na nossa justiça. Perdoa os pecados dos nossos pais, que fizeram isso, que fizeram aquilo. Queridas, na intercessão profética, nós precisamos fazer isso. Como eu faço isso? Como eu fiz isso? Como eu coloco alguns exemplos aqui no meu livro? Como eu fiz listas e listas. Pecados do meu marido, pecados dos meus filhos, pecado da minha família, pecado da minha igreja, pecado da minha nação, pecado da minha cidade. E chegava na presença do Senhor e dizia: Deus, perdoa. Segundo princípio que caracteriza a intercessão é o perdão. Sem perdão, a gente fica aprisionado, não é assim? O perdão é a asepsia da alma, né? É o refrigério da alma. Quando a gente tem alguém preso no coração, quando a gente não perdoa alguém, gente, isso vai virando uma bola de neve, e a gente não vai conseguindo avançar.
E a gente fica paralisada. A falta de perdão paralisa. A falta de perdão paralisa. Paralisa. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou dar o meu exemplo. Eu pensei que eu era a última Coca-Cola do deserto sobre perdoar. Meu coração muito fácil de perdoar. Eu me achava. Me achava. Porque eu sou uma pessoa muito flexível e tal. Então eu me achava. Quando foi um certo dia, o Espírito Santo aprontou comigo. Eu sofri um apartar dos meus relacionamentos que doeu, mas doeu, mas doeu, mas doeu. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, novo nível de perdão. E o Senhor começou a me ensinar sobre os níveis de perdão, níveis de renúncia. Eu fui traída da minha família, passei por uma situação tão difícil familiar, meu coração se esmagou, e eu me vi no processo de perdoar. Sabe por quê? Porque você e eu somos a noiva do Cordeiro. Enquanto Ele não nos levou ainda, Ele vai trabalhar, aperfeiçoar, lapidar, nos tratar, para nos fazermos intercessoras proféticas de excelência. Aí eu fui trabalhar meu coração. Chegou um dia que eu parei com Deus e disse, Deus, não dá. Eu não posso deixar isso aqui entre eu e o Senhor. A falta de perdão é uma trava entre você e Deus. É uma trava. E aí você tem que lembrar de Mateus capítulo 18, o episódio daquele servo incompassivo, não é? Que recebeu o perdão das dívidas, depois se encontra com alguém que deve a ele, e ele não perdoa as dívidas. As pessoas escutam, vai no rei e diz, estou contando a história rapidamente, aquele cara que o Senhor perdoou a dívida, se encontrou com alguém que devia a ele, e ele não perdoou. O rei diz, traz ele. Quando ele se encontrou diante do rei, o rei disse, eu lhe perdoei a dívida, você não perdoou aquele que te devia. Aprisionem ele, coloquem ele na prisão. E aí o final da parábola diz, porque todo aquele que recebe perdão, tem que perdoar. Porque aquele que o Pai perdoa, precisa liberar perdão. Eu fui perdoada pelo Senhor, você foi? Então a gente precisa liberar perdão. Às vezes até na nossa casa, não é? No nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com os filhos, acontece tanta coisa, a rotina do dia a dia. Eu profetizo que você tem a chave, e a chave do seu coração, e você abre com muita facilidade esse coração para perdoar, amém? Então o perdão é fundamental. Depois a gente vê a confissão, eu coloquei Daniel 9, confessar, parece que nem precisa, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejais sarados, está escrito em Tiago, é necessário confessar. Quantas vezes você precisa colocar diante do Senhor e confessar os pecados da sua casa? Confessa para Deus, estão aí patentes, mas é necessário abrir a boca e confessar. E o último princípio é o da reconciliação. E o princípio da reconciliação, a gente sabe o que é reconciliar. Gente, reconciliar é se voltar. Eu dei as costas, agora eu volto. Eu me reconcilio. Eu lanço de novo as cordas de amor para aquela pessoa, para quem quer que seja. Reconciliação exige de nós renúncia de novo, não é? Amor incondicional, amor gratuito do amado que já tem no nosso coração. E aí eu gostaria de dizer e terminar, fazer o fechamento dessa ministração para a gente ir aqui para o mover profético, mas eu queria fazer o fechamento dizendo, eu comecei a pregação dizendo que Deus procura novas estrelas para brilhar no palco das suas famílias, amém? Mas eu quero terminar esses 5 minutos dizendo que, na verdade, o rei procura uma nova rainha, amém? O rei procura uma nova rainha. Eu quero ouvir um amém mais caloroso. Na verdade, o que Jesus quer
é nos se relacionar conosco com mais intimidade. Aí eu vou trazer o princípio da intercessão profética. Enquanto intercessão, é eu sentir o que o outro sente para levar para Deus a dor do outro. A intercessão profética é eu sinto o que Deus sente para comunicar aos outros. Aí na intercessão profética ele procurou nova rainha, pastora. Ele não quer mais uma estrela. Ele quer uma rainha que tenha relacionamento íntimo com ele. Relacionamento íntimo da sala de oração. Sabe aquele relacionamento que diz na palavra? Fecha a porta do quarto e fica com Deus. E fica com Ele. Que ninguém te vê, que não tem holofotes, não tem brilho, não tem luzes, não tem ninguém para saber, não tem nada. Sabe disso? Essa é a intercessão profética. Ela só pode nascer no relacionamento de intimidade entre nós e o Senhor. Aí na intercessão profética ele procura uma nova rainha, porque ele procura alguém que o ame e que o deseje e que o busque de todo o coração. E você pode dar um grito e dizer assim: eu sou essa nova rainha. Amém? Então, no texto de Cântico dos Cânticos, nós vemos esse romance de Jesus com a igreja. E é em cima dessa reflexão de Cântico dos Cânticos que nasce a intercessão profética. Porque a intercessão profética ela vai nascer do meu relacionamento íntimo com Jesus. Daquele lugar que ninguém vê, mas eu estou com Ele. Das lágrimas que ninguém sabe, mas elas estão rolando com Ele. Do ouvir Ele chamar. Daquele lugar que Ele nos chama para orar, para chorar, para derramar a alma e para sair fortalecido e restaurado. Aleluia! O texto de Cântico dos Cânticos diz assim, eu estou pulando aqui, né? Então deixa eu pular não, coloca na tela aí para todas verem, princípios que caracterizam a intercessão profética. Aí o primeiro princípio é humildade e quebrantamento. Vocês vão ver Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Então, humildade e quebrantamento, é Salmo 51, versículo 10, eu pulei, né? Verdadeiro e aceitável sacrifício eterno é o coração contrito, o coração quebrantado não desprezará o Senhor. Primeiro princípio para você fluir na intercessão profética é quebrantamento e humildade. Amém? Coração quebrantado não desprezará o Senhor. Segundo princípio, obediência e vida do Espírito. Ainda que a nossa carne clame, a gente vai escolher o Espírito. Amém? Ainda que a nossa carne clame, nós vamos escolher obedecer ao Espírito Santo de Deus. E aí o texto é Romanos 8, esse que eu tinha lido, né? É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. O terceiro princípio para a intercessão profética fluir nas mulheres proféticas são dons espirituais e sobrenaturais de Deus. Aí a gente vê 1 Coríntios 12, os dons do Espírito, que pela palavra, pelo Espírito nós temos o dom do conhecimento, da revelação, o dom de línguas. E aí o fluir dos dons espirituais estão presentes na intercessão profética, né? Para que a gente escute Deus, a gente vai fluir nos dons de Deus. O quarto princípio é intimidade e maturidade. Aí aqui a rainha está com o rei. E aí o texto de Cântico dos Cânticos, que eu quero fechar aqui, para a gente ir para o mover agora, profético, diz assim, eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiava. Escutar é a voz do meu amado, eis que está batendo a porta, o meu amado. Queridas, eu estava quase adormecida, mas o meu coração vigiava. Você pode dizer comigo? Eu estava quase adormecida, mas o meu coração vigiava. O que é que a gente está dizendo com isso? Às vezes a gente está passando por lutas, às vezes a guerra é muito grande, não é? Às vezes vem aquele desânimo, e a gente fica quase adormecida, desanimada, quase desistindo. Eu desisto disso aqui, tem hora que dá vontade de dizer, Senhor, eu não aguento mais.
está pesando, não é? Tem hora que a gente pensa assim, Senhor, será que eu vou dar conta? Aí o texto do Cântico diz assim, que a sulamita, a amada do amado, diz, eu estava quase adormecida, ou seja, eu estava quase desistindo, mas o meu coração vigiou. Porque o teu coração é do noivo. O teu coração pertence a Jesus, mulher. O teu coração é de Jesus. Ainda que venham lutas, que venham afrontas, que venham guerras, que venham dificuldade, novos níveis de perdão e de renúncia, teu coração vigia. E é esse coração que o noivo busca na intercessão profética. Porque se na intercessão profética eu sinto que Deus sente, então eu vou ter que ficar assim com Deus. Eu tenho que ficar assim com Ele. Eu tenho que viver um nível de intimidade com Ele. E aí eu quero ilustrar aqui algo que vai para a segunda edição do meu livro. No meio do ano passado, eu terminei a primeira escola profética, a primeira escola de formação de intercessores do nosso instituto, que é a Casa de Avé. É um centro de treinamento para a igreja e de restauração para a igreja. E eu terminei a primeira escola de formação de intercessores. 8 meses formando os intercessores. No último dia, eu preguei sobre as vigílias da Bíblia. E a última vigília da noite, biblicamente falando, ela é de 3 da manhã às 5, né? De 3 às 6. São 3 horas de cada vigília. A última vigília bíblica é a de 3 às 6 da manhã. Eu preguei, foi o último assunto da escola. Foi maravilhoso aquele dia. Foi muito bom. Eu voltei para casa. E aí, na madrugada, Deus me acordou. 4 horas da manhã. Eu me acordei de supetão, tive uma visão. Uma voz, aliás, falando forte comigo. E dizendo, escute o coração do rei. Eu me acordei, olhei se o Marcos tinha falado comigo, meu esposo, ninguém. E aí eu fui orar. Dias orando. Sabe o que Deus me disse? Quero que você, a partir de hoje, se acorde todos os dias por um bom tempo, às 4 para 5 da manhã. Eu quero conversar com você. Eu quero que você conheça o meu coração. Gente, glória a Deus vocês, né? Ótimo vocês, aleluia. Porque não é você, não era você. Como era que eu ia me acordar 4 horas para orar? Se às 6 horas eu tinha que fazer a comida do meu filho para trabalhar e levar para o trabalho, 6 da manhã, tá certo? Cumprir uma agenda pesada do dia inteiro e ainda me acordar 4 horas, ou seja, eu quase não ia dormir mais. E eu confesso para você, obedeci na mesma hora? Não. Eu fiquei rolando na cama. Todos os dias, daquela data em diante, às 4 da manhã, eu me acordava. Os olhos, eu tenho um sono perfeito, eu durmo bem. Acordava. Eu ficava rolando na cama. Eu dizendo não. Senhor, eu vou já me levantar para fazer comida. Uma agenda pesada. Como é que o Senhor faz isso comigo? Vamos marcar outra hora. Que combine, que fique... E eu passei assim, bem uma semana. Todos os dias, 4 horas, ele me acordava. Você pode até ficar rolando na cama, mas eu estou aqui no nosso encontro. Até que um dia, esse texto pulou do meu coração. Eu estava quase adormecida, mas meu coração vigiou. E eu digo sim, né? Eu digo sim. Eu não estou fazendo aqui a apologia que Deus só vai falar de madrugada. Por favor, foi comigo. Até porque eu não sou noturna, eu sou diurna. Meu cérebro não é noturno. Tudo para mim, depois de 6 da manhã, eu tenho 100 km por hora. À noite eu... Mas era para mim. E aí, nos alvorecer, que não era madrugada, era alvorecer. 3 da manhã às 6 já é o alvorecer. Onde a luz cresce, né? A luz aumenta da revelação da palavra. E era isso que ele queria dizer para mim.
E depois ele disse, quando eu obedeci, aí eu me sentei na cama, destruída, e disse, sim, senhor. E ele começou a revelar sobre a unção do alvorecer. E eu trago na minha próxima edição do meu livro, que vai vir aí, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um seminário logo completo, pastor, aqui com essas mulheres, para ficarem todas muito mais equipadas, que eu sei que já são muito equipadas. Então eu quero dizer para você, o noivo chama você. Na intercessão profética, ele vai chamar a gente. Para intimidade, para intimidade. Só você e ele. E ele tratar com você das coisas mais amiúdes do teu coração. Ele vai tratar, ele vai restaurar, ele vai te preparar, ele vai te dar tanto fundamento, ele vai te dar tanta raiz, que você nem imagina.